Então, agora a gente vai tratar um pouco da BNCC, do ensino médio, né, para ver aí, então, a questão da versão, né, final da BNCC. Vamos lá, então. Então, boa tarde a todos e a todas. Acho que a voz está tranquilo. Queria registrar com bastante carinho a alegria do convite e a confiança de vocês para esta fala. Dizer aqui da consideração que nós, professores da UDESC, podemos citar duas educadoras aqui, né, em defesa da escola pública, democrática, laica e inclusiva, a professora Luciane Carminati, né, que sempre defende a nossa UDESC, né, no sentido de não apenas a UDESC enquanto instituição, mas a educação pública, né, e a professora Marta Vanelli, que de uma certa forma representam a luta de nós todos aqui. Dizer que todos estamos vivendo um momento muito difícil e talvez a minha fala vai frustrar um pouco as expectativas de vocês. Explico por quê. Eu penso que vocês já tiveram falas bastante epistêmicas e políticas no sentido de considerar o gerencialismo em educação, o voucher que a gente está vendo nas políticas educacionais, a educação pública gerenciada por fundo privado, aquilo que Chirome, Evangelista, o Luiz Carlos Freitas tanto nos trazem para pensar a educação para além de mercadoria. Mas lá na Faculdade de Educação nós temos duas possibilidades. Nós temos um grupo de professores que faz a leitura da política educacional nessa visão mais crítico-política, numa concepção de Estado, e traz isso, e temos um grupo de professores que traduz o documento da forma que ele está na formação dos alunos. Então, quando me convidaram, foi para esta fala aqui, uma leitura da versão final da BNCC do ensino médio. É claro que a nossa leitura é sempre ensopada por as lentes que a gente olha o mundo, né? É impossível chegar aqui e não ver a foto de Paulo Freire ali e não estar ensopado daquilo que vocês estão, né? Então, sempre a gente olha com uma determinada lente. E neste sentido eu diria o seguinte, eu não sei se com a BNCC ou se as políticas educacionais na contemporaneidade dá para fazer o inédito viável, né? Que o Paulo Freire nos ensinou a fazer o inédito viável, mas eu acho que existe um limite do suportável do inédito viável. No caso das atuais políticas, tem que ser com rompimento de paradigma mesmo, porque não dá para algumas coisas adaptar de tão mercantilista e privatizante que é. Mas a minha fala vai nesse sentido, uma leitura da versão. Por quê? Vocês sabem, eu vou dar só o exemplo de nós agora, instituição de formação de professores. Nós tínhamos a resolução 02/2015 do Conselho Nacional de Educação. Essa resolução 02/2015 era que definia os currículos da formação de professores. Esta resolução dizia o seguinte: os currículos de formação de professores têm que levar em conta o projeto político-institucional da universidade, ou aquilo que a gente chama de PPI, e a proposta pedagógica de curso, daquilo que a gente chama de PPC, mas em total sintonia e colaboração com as redes e sistemas de ensino. Isso era o que diz mais ou menos a 02/2015. Nós tivemos aquela maldita lei do demônio, que vocês conhecem, que é a lei de 2017, que é a lei que alterou o artigo 62 da LDB e, consequentemente, a lei do ensino médio, que ficou aí conhecida como a lei do vampiro, no sentido de tão ruim que é. E esta lei obrigou, no artigo 62, que nós, então, enquanto instituições universitárias, adequássemos cursos de formação de professores à Base Nacional Comum Curricular. Então, só para dizer que nós, do ponto de vista da universidade, temos um dispositivo legal, uma alteração da LDB, que diz que a formação de professores inicial e continuada deve levar em conta a Base Nacional Comum Curricular. Mas ainda estávamos um pouco tranquilos, porque a 02/2015, querendo ou não, tem uma visão de formação e de docência mais alargada. Mas o Conselho Nacional de Educação, vocês devem estar acompanhando também, recentemente lançou uma consulta pública com uma nova proposta para a formação de professores, a formação inicial e continuada, a formação pedagógica e a segunda licenciatura, que vai todinha, de início ao fim, com a lógica da BNCC.
Então, para dizer que nós estamos amarrados com a BNCC em todas as políticas, tanto da educação básica quanto da educação superior. As universidades tinham até hoje para encaminhar uma resposta, a grande maioria está solicitando maior tempo e que a 02/2015 possa permanecer um pouco mais, mas o que vem aí para a formação de professores é na perspectiva daquilo que está na base nacional comum curricular. Então, nós temos a alteração da LDB, nós temos agora a diretriz de formação de professores, as novas DCNs, que vai levar em conta a base nacional comum curricular. Em relação a, além disso, se não fosse só esse sofrimento, foi dito aqui a questão das políticas neoliberais, a gente vê desde o governo FHC aquilo que a gente vem chamando de McDonaldização dos currículos, aligeiramento da formação docente, né? Houve depois, isso é visível, daria uma linda tese de doutorado se as pessoas fizessem e pesquisassem com profundidade todas as alterações da LDB que foi feito na gestão do presidente Lula. Se as pessoas pudessem analisar isso, todas as alterações da LDB feitas na gestão do presidente foi na perspectiva de inclusão, de diversidade cultural, de respeito, de direitos humanos, de educação das relações étnico-raciais, da diversidade cultural. Todas as alterações foram no sentido de incluir. Não é algo, não estou aqui a defender, é algo concreto, materializado. Mas a gente percebe, enquanto política educacional que veio do FHC, depois houve um tipo congelamento, uma segurança, mas depois aí agora a gente vê esse aumento em escala progressiva dessa novamente do aligeiramento da formação docente, do aumento das licenciaturas em educação à distância sem nenhum controle de qualidade pedagógica, a McDonaldização dos currículos, desconsiderando as diversidades regionais e locais do processo de formação de professores. Então é esse o movimento que nós estamos. Em relação ao ensino médio, agora, o que é que vai aí dizer o documento, né? Por exemplo, aqui, o Mendonça Filho vai dizer que o Brasil precisava de um ordenamento curricular para todas as etapas da educação básica, a ênfase nas 10 competências gerais, que é um documento plural e contemporâneo e que vai orientar os currículos das redes de ensino e sistemas de ensino. Aqui muitos não vão concordar comigo, mas eu vou dizer, eu sou da área da didática. Então, às vezes, tem uma confusão. BNCC sozinha não é currículo. Ok? A BNCC está escrito lá, quem preside o currículo no país são as diretrizes curriculares nacionais. Qual é o problema que nós temos aqui? Um choque de paradigma. Porque se vocês observarem a diretriz 04 de 2010, exarada pelo Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, aquela que definiu as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, diretriz 04 de 2010, nas escolas é aquele caderninho verde com fotos de alunos, as escolas receberam, ali estão as diretrizes curriculares nacionais. Nada daquilo ali se perdeu. Aquelas diretrizes presidem a BNCC. Qual é o problema? O problema é filosófico. Ok? Porque a concepção de ensino, de aprendizagem, de currículo na BNCC confronta com aquilo da DCN, mas a DCN está valendo ainda. Tanto que, no meu entendimento, uma leitura obrigatória nos cursos de formação de professores, no magistério, nas próprias extensões, é a leitura das diretrizes 04 de 2010, porque as diretrizes 04 de 2010 colocaram uma coisa nova em relação às outras. O foco no currículo é o sujeito e não o currículo. Então, o currículo está a serviço do sujeito, está a serviço do processo de aprendizagem. É isso que diz a diretriz 04. Então, tem gente que diz que a BNCC é superior. Não. A BNCC é um documento normativo, mas ela não pode ser lida isolada das diretrizes. O problema é o choque de concepção que tem entre uma coisa e outra. E os parâmetros curriculares nacionais, aquele que é da caixinha amarelinha, lembram? Esses realmente viraram documentos históricos. Os parâmetros não podem orientar processos curriculares de planejamento nas escolas. Eles são documentos de consulta histórico. O que nós temos hoje são as diretrizes e a BNCC. E aí, vai lá dizer também na introdução que nós não podemos esquecer a Constituição de 88, a LDB de 1996 e o Plano Nacional de 2014, na perspectiva de mudanças que cheguem à sala de aula.
Eu vou apressando aqui, em função da nossa hora. É um documento de caráter normativo, é um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Esse é um conceito fundamental no documento principal da BNCC, aprendizagens essenciais. Aprendizagens essenciais definida como aquele conjunto de saberes e fazeres que são inegociáveis, que os sujeitos que ao passarem pelo itinerário formativo, que de uma certa forma é a trajetória curricular que os sujeitos vão passar pela educação básica, devem se apropriar. Então, a aprendizagem essencial é aquilo que é inegociável. As redes e sistemas de ensino podem aumentar competências, aumentar unidades temáticas, aumentar objetos de conhecimento, mas não podem diminuir daquilo que já está previsto na BNCC. Alinhamento a outras políticas e ações, superar a fragmentação das políticas educacionais e balizar a qualidade da educação. Estou querendo dizer isso porque está dito lá, superar a fragmentação das políticas educacionais, garantir a qualidade da educação, alinhamento com outras políticas e ações. Ora, pessoas numa perspectiva histórico-crítica também dizem isso, ok? O problema é a intencionalidade das práticas que ocorrem depois disso aqui. Porque existe um equívoco, né, que o documento por si só traduz aquilo que acontece nos contextos escolares. Olha, quem traduz são os sujeitos que estão aqui. Nós vivemos o absurdo, com todo respeito, de viver nessa casa, que é a casa do povo, que um grupo de deputados que nos representam terem a consciência ingênua, no sentido freiriano, de achar que retirar uma expressão do currículo do movimento do território catarinense já é suficiente para que aquilo não ocorra no discutir e no viver escola. Ora, os professores fazem muito mais do que a BNCC, né? Eles traduzem muito mais do que a BNCC. Estou dizendo isso porque para ler que BNCC é neoliberal, BNCC é mercantilista, BNCC vai na lógica da privatização, BNCC vai na lógica de entregar a escola pública para a iniciativa privada, BNCC vai na lógica de entender que educação pública com fundo privado, BNCC vai na lógica de aumentar o mercado editorial dos livros que estava esgotado e precisavam agora serem inscritos. A pessoa, para ter essa leitura, precisa ter formação política, precisa ter formação de mundo, senão ela pode consumir a BNCC como algo, como os outros documentos que lê. Vocês desculpem aí a minha... Bom, as aprendizagens essenciais devem gerar 10 competências gerais. Então, a aprendizagem essencial é um conceito que tem que estar na nossa linguagem fevereiro de 2020, de acordo com a legislação, todos temos que se apropriar isso. Então, aprendizagens essenciais, competências, e competências aqui é entendido como esse conjunto de mobilização entre conhecimento, habilidades, atitudes e valores. Conhecimento, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores, demandas complexas do cotidiano. Aqui existe uma crítica muito grande da ANPED, que a noção de competência aqui foi ressuscitar a taxonomia instrucional de Bloom. Então, o aluno será capaz de produzir um pequeno texto, escrever uma pequena frase, realizar, quer dizer, uma competência muito apenas no sentido procedimental, e não no sentido de Philippe Perrenot, mais amplo na dimensão do ser humano. De qualquer forma, este é um conhecimento que está lá, competência enquanto mobilização de conhecimento, habilidades, atitudes e valores. Veja, está lá. Nesse sentido é coerente. Alinhamento com a OSDE, alinhamento com a Agenda 2030 da ONU, alinhamento com a Unesco e alinhamento com o Laboratório de Pesquisas Educacionais da América Latina. Está dito lá, está alinhada. Então, quando vocês virem falando em OSDE, falando em Agenda 2030 da Unesco, da ONU, falando de Laboratório de Pesquisa, está dito, estamos alinhados a isso, né? Bom, as 10 competências gerais, eu vou sintetizar para vocês, valorizar os conhecimentos historicamente construídos, exercitar a curiosidade intelectual, fruir diversas manifestações artísticas, valorizar a diversidade cultural, exercitar o diálogo, cuidar da saúde, agir com autonomia, argumentar com dados confiáveis, utilizar diferentes linguagens e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação. Aqui são uma síntese das 10 competências gerais que aqueles que passam pela educação básica devem ser
apropriar. Agora, na nova diretriz do Conselho Nacional para a Formação de Professores, também já estão construindo em termos de competências aquilo que os cursos devem possibilitar aos professores. Os marcos legais, nós temos a Constituição Federal de 88, no artigo 205, a LDB no artigo 926, as DCNs de 2010, o parecer 7, de 7 de abril de 2010, a alteração da LDB, a Lei 13.415 de 2017, que é aquela do demônio, que é o artigo 35, e o Plano Nacional de Educação, Lei 13.005 de 2014. Eu estou dizendo isso porque existe todo um marco legal aí e não é novo a discussão, tanto da base quanto a discussão do ensino médio, mesmo que a gente não goste de algumas perspectivas, a discussão não é tão nova quanto parece. Há tempo já vem sinalizando isso aí. Os fundamentos da BNCC é o foco no desenvolvimento da competência, e aqui novamente é o OSDE, PISA, Unesco, o relatório da Unesco, do Jacques Delors, os 4 princípios: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Estou dizendo isso porque o documento traz isto, ok? O documento não esconde isso, né, no sentido de estar alinhado a algo mais voltado para uma visão liberal, empresarial, meritocrática, chanceladora. O documento diz isso, assim, de uma certa forma, né? E o compromisso com a educação integral. Bom, em relação à estrutura da BNCC, nós temos o seguinte: nós temos na educação infantil direitos de aprendizagem e campos de experiência. Então agora, a partir de 2020, fevereiro de 2020, os planejamentos de educação infantil têm que considerar os campos de experiência e os direitos de aprendizagem. E as configurações agora são bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, né? Vocês lembram que nós temos na LDB 0 a 3, 4 a 6, creche e pré-escola, no ordenamento legal. No ordenamento pedagógico curricular agora, as turmas serão divididas entre bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. No ensino fundamental, nós temos áreas de conhecimento, competências específicas de cada área de conhecimento e competências específicas de cada componente curricular. Então, nós temos a área da linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Ensino religioso, o Conselho tem uma comissão para estudar até o final deste ano se ensino religioso continua sendo área ou vai se integrar em ciências humanas. Então, nós temos área de conhecimento, cada área de conhecimento nós temos os componentes curriculares. Agora, para se adequar ao planejamento, as terminologias corretas são área de conhecimento, componente curricular. Então, não é mais disciplina, é componente curricular. Qual é o componente curricular que você trabalha? Eu trabalho língua portuguesa. Está em que área? Na área da linguagem. O correto agora não é mais conteúdo, por mais que o movimento do território catarinense chamou de conteúdo, na base é unidade temática, objeto de conhecimentos e habilidades. Então, o planejamento dos professores a partir de 2020 deve ser área de conhecimento, linguagem. Componente curricular, língua portuguesa. Unidade temática, produção textual. Objeto de conhecimento, poesia. Habilidade, o aluno será capaz de escrever uma pequena poesia dentro de 5 minutos. Um exemplo, né? Só para vocês entenderem, eu fiz um estudo, porque a minha área é alfabetização. Língua portuguesa e matemática é um absurdo como é valorizado em toda a BNCC. Vou dar um exemplo. Educação física, do 1º ao 9º ano, o professor tem que dar conta de 111 habilidades. Língua portuguesa, do 1º ao 5º ano, 281 habilidades. Só língua portuguesa. Vejam, estou dando um exemplo. Educação física, do 1º ao 9º, 111. Língua portuguesa, do 1º ao 5º, 281. Eu não sei se já é combinado com a reforma da Previdência, para a gente não se aposentar mesmo, entendeu? A pessoa está ali morrendo e está dizendo, estou na 280 habilidade, não consegui. Porque Falta 2. não tem. Falta 2. Não tem. Acho que é tudo. É algo diabólico no ar, né? Bom, aí veja só, então no ensino médio é área de conhecimento, competência, componente curricular, anos iniciais e anos finais. No ensino médio nós temos área de conhecimento,
competência específica da área, língua portuguesa e matemática, competências específicas e habilidades. Então, o ensino médio não tem essa coisa, unidade temática, objeto de conhecimento, não, só áreas de conhecimento, ênfase em língua portuguesa e matemática e habilidades. Bom, o ensino médio, aí tem uma questão assim, ó, se vocês forem ler o documento do ensino médio, ele vai falar em 4 áreas. Mas quando chega na dimensão prática profissional, ele transforma aquilo num estatuto de área também, ok? Mas as 4 áreas no documento introdutório são linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e suas tecnologias. As linguagens e suas tecnologias têm 2 áreas fortalecidas e detalhadas, língua portuguesa e matemática. Essas 2 áreas estão fortalecidas e detalhadas. Elas são inegociáveis e elas são do 1º ao 3º ano. Não se negocia. Agora, as outras áreas, por mais que estejam ali, em nota de rodapé e na primeira linha de cada área, elas dão um entendimento de flexibilização do sistema de ensino. Ok? Agora, eu não concordo, talvez vocês não vão brigar comigo depois, mas aí eu também já estarei longe, assim, eu não concordo assim, vai acabar a sociologia. Não vai acabar a sociologia, porque a BNCC, ela autoriza, ela estimula os sistemas de ensino a fazer isso, mas ela não derruba as diretrizes curriculares nacionais mais amplas. Então, nós temos que continuar lutando para que possa valer as diretrizes curriculares nacionais. Agora, que de uma certa forma, ela dá um fôlego para aquele gestor neoliberal se aproveitar e dizer, então quem sabe nós vamos fazer ciências sociais aplicadas, só um professor, ele trabalha todas as dimensões? Isso, de uma certa forma, ela dá. Como que os sistemas de ensino vão trabalhar isso? É uma luta nossa, né? Então, ciências da natureza e suas tecnologias, entendendo biologia, física, química, ciências humanas e suas tecnologias, entendendo história, geografia, sociologia e filosofia, linguagens e suas tecnologias, entendendo arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. Aqui vale dizer o seguinte, acontece com ciências humanas, sociais e aplicadas e ciências da natureza a mesma coisa que aconteceu com língua inglesa no ensino fundamental. Vocês percebem que a língua estrangeira no ensino fundamental virou apenas língua inglesa a partir do 6º ao 9º ano. Então, aqueles municípios que têm, como em Santa Catarina, que têm as diferentes línguas, ou aquele prefeito mal intencionado pode dizer, não, vamos seguir estritamente o que está na base, não vamos oferecer mais a linguagem aqui presente e vamos fazer só o que está previsto do 6º ao 9º ano. Não está dizendo que é para fazer assim, vocês entendem, mas autoriza a fazer nas entrelinhas. É o que pode acontecer com as outras áreas. Por quê? Porque língua portuguesa e matemática tem competência específica, habilidade específica. Química, física, biologia, sociologia, filosofia, só tem a competência da área, não tem a competência do componente curricular. E vocês sabem que currículo é um palco de negociação, né? É um estatuto de poder, então era muito importante que tivesse. Bom, aqui eu não vou mostrar para vocês, mas todos os livros já estão sendo adaptados nessa linguagem aqui, que qual é a linguagem? EM significa ensino médio, LGG, linguagem e suas tecnologias, 13 significa que é do 1º ao 3º ano, habilidade 101, habilidade 102, habilidade 103. A bem da verdade, eu acredito que se continuar nesse volume de coisas, os professores serão avaliados no futuro a partir do atingimento dessas habilidades em larga escala, né? Quer dizer, até que ponto se o aluno atingiu a habilidade 102 para a área de linguagem. Bom, o que é que diz? 2:55, vocês me aguentam mais um pouquinho? Tá. O que é que diz o documento em relação ao ensino médio? O que é que diz lá? Que o ensino médio representa um gargalo na garantia do direito à educação, né? Que é um desafio permanente à aprendizagem dos estudantes,
que o ensino médio precisa acompanhar as mudanças tecnológicas do mundo contemporâneo, que o ensino médio precisa lidar com as incertezas relativas ao mundo do trabalho, que o ensino médio precisa ter uma noção ampliada e plural de juventude, que o ensino médio precisa uma escola que acolha as diversidades, que o ensino médio seja uma escola que ajude no projeto de vida das pessoas, que o ensino médio dê possibilidade de prosseguimento dos estudos com um foco na educação integral, que o ensino médio prepare uma preparação básica para o mercado de trabalho, que o ensino médio tenha ênfase nos fundamentos científicos, tecnológicos de cada área de conhecimento, e aí são dois conceitos que aparecem, que são conceitos que, no meu entendimento, são complexos, né? Que é itinerário formativo e arranjo curricular. Né? São duas coisas que aparecem no documento, que o que é um arranjo curricular? Eu não sei. A palavra arranjo, né, já é de estudo, mas são documentos que aparecem, arranjos curriculares. Bom, e aí que aparece aquilo que a professora falou, nesse itinerário formativo, e aqui itinerário formativo também já é um conceito que aparece na proposta curricular de Santa Catarina, já apareceu no documento do Movimento do Território Catarinense, nesse itinerário formativo que aparece então que é obrigatório no itinerário formativo a formação técnica e profissional, não é opcional. Ela é obrigatória, porque ela faz parte do itinerário formativo. E aí, quais são os itinerários formativos? Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, sociais e aplicadas, formação técnica e profissional. Esse é o itinerário formativo e o que transversaliza são os arranjos curriculares. Bom, aí, nós temos no documento do ensino médio competências específicas para 4 áreas, habilidades da 4 áreas, habilidades de língua portuguesa e um capítulo específico da formação técnica profissional. Então, BNCC e itinerários. A flexibilidade é tomada como princípio obrigatório e situações de trabalho colaborativo. Essa flexibilidade pode se revelar nos seguintes arranjos: laboratórios, oficinas, clubes, observatórios, incubadoras, núcleos de estudo, núcleos de criação artística. Isso aqui integrado com as áreas de conhecimento. Aqui vale uma coisa destacar. O único documento da BNCC que vai aparecer a expressão diversidade sexual e educação sexual é aqui no documento do ensino médio. Aqui no laboratório permite que se possa criar oficinas de diversidade sexual. É uma expressão que não aparece, não é gênero, é diversidade sexual. É uma expressão que não aparece no documento anterior e que aparece aqui não no componente curricular, mas nesses arranjos curriculares. Aqui, os sistemas de ensino também terão autonomia para dizer como que vai funcionar esses laboratórios, oficinas, clubes, observatórios, incubadoras, para potencializar o currículo do ensino médio. Bom, as áreas de linguagem e suas tecnologias. Ampliação e aprofundamento das práticas de linguagem, reflexão sobre as linguagens artística, corporal, verbal, oral, visual, motora, libras, arte para o desenvolvimento da autonomia, arte como cruzamento de culturas e saberes, educação física como consciência da cultura corporal e dos movimentos, preocupação científica com a saúde e lazer, língua inglesa como língua mundial, língua portuguesa e matemática obrigatória a ser ofertada nos 3 anos, e essas disciplinas têm campo da vida social, campo de práticas, estudos e pesquisas, campo jornalístico midiático, campo de atuação na vida pública e campo artística. Bom, eu vou pular aqui um pouquinho para dizer aqui, ó, as competências específicas da área da linguagem são 6, né? E eles exigem 6 habilidades. Então, a competência específica por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, de língua portuguesa. Então, por exemplo, a competência número 1, compreender os funcionamentos das diferentes linguagens.
Aí qual é a habilidade para essa? Analisar a visão de mundo, conflito, interesses e ideologias. Então, esta área tem 7 competências e 28 habilidades. A matemática, nós temos os verbos principais da matemática: raciocinar, representar, comunicar, argumentar, variação e constância, certeza e incerteza, movimento e posição, relações e inter-relações. ênfase em aritmética, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidades e estatística. A matemática são 5 competências e 51 habilidades, do 1º ao 3º ano. Ok? Aqui, ciências da natureza, 3 competências. Vejam, ciências da natureza, 3 competências e apenas 23 habilidades. Ciências da natureza estão resumindo em matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. É isso que eles estão resumindo para os 3 anos do ensino médio. Ok? As ciências humanas e sociais, eles estão, tempo e espaço, território e fronteira, indivíduo, natureza, cultura e ética, política e trabalho. São 6 competências e 31 habilidades. Habilidades, 6 competências e 31 habilidades. O ensino médio como um todo tem 20 competências e 187 habilidades. Sendo que dessas 187 habilidades, 57 são língua portuguesa, né? E tem a matemática também. Isso, 51 é matemática. Bom, para finalizarmos um pouquinho aqui, o que é que eu diria para vocês? Essa resolução do ensino médio é a resolução número 4, de 17 de dezembro de 2018, do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação. Já instituiu a Base Nacional do Ensino Médio. O que é que diz isso? Que o artigo 12, a adequação dos currículos do ensino médio até o início letivo de 2020. Está dito isso lá. Na resolução, está dito, a adequação dos currículos do ensino médio até o início letivo de 2012. Completa implantação até 2022. Então, até o início de 2020, as redes têm que implantar o currículo. Aí, o Conselho Estadual de Educação já definiu algo aqui, né? O Conselho Estadual já disse aqui, já tem uma resolução do Conselho Estadual. Para aqueles municípios que não têm uma lei do sistema, está valendo o documento do território catarinense. Aqueles municípios que têm lei do sistema, podem pensar a sua proposta curricular. Porque nós temos um desafio no país, porque temos a Base Nacional Comum Curricular, mas o Estado tem que ser a sua proposta curricular e os municípios têm que ter a sua proposta curricular que dialogue com as dimensões da base. Veja, quando que é a completa implantação? 2022. Então, 2022 é a completa implantação da base. As avaliações em larga escala, quando começam? Em 2022. Então, 2022 já vai ter avaliação em larga escala sobre essas dimensões aqui da base. O ENAD já vai ter que ser pensado em relação à base. E o Programa Nacional do Livro Didático já está aí totalmente adequado à base. Aliás, algumas editoras já trazem um planejamento pronto. Área de conhecimento, unidade temática, objeto de conhecimento, habilidade e o código para a pessoa saber se atendeu. Olha, o Conselho Nacional de Educação vai ter normas complementares ainda, Então, tem que ter normas complementares ainda nas seguintes dimensões. Aprendizagem da computação na educação básica, o Conselho vai ter que regular. Ensino com pessoas em privação de liberdade e tratamento de saúde hospitalar, ainda o Conselho vai ter que regular. E o componente artes em suas diferentes manifestações, porque vocês sabem que artes teve alteração na LDB e as redes e sistemas de ensino não deram conta de atender às dimensões da arte nas escolas de educação básica. Ok? Dito isso, pessoal, para terminarmos, o que é que a ANPAI fala? ANPAI, Associação Nacional da Política de Administração e Educação, diz: forte viés privatistas,
privilégio de especialistas que não conversaram com a comunidade, metodologia verticalista, ênfase na dimensão cognitivista e de forma exagerada e ação intempestiva do Conselho Nacional de Educação. Com todo o respeito ao professor Eduardo Deschamps, mas ele não respeitou o pedido de vistas e fez uma aprovação aligeirada tanto de uma base quanto da outra, né? Nós tivemos lá a conselheira Malvina que pediram vistas e não foi respeitado, tiveram apenas uma semana, apenas votaram contra, quer dizer, foi muito rápido essa aprovação das duas bases. A ANPED vai dizer o seguinte: a ANPED acha que nós já temos diretrizes curriculares suficientes no país. As DCNs já dão conta e a base acaba tirando de nós o protagonismo docente. Quer dizer, nós não podemos ser simples executores de políticas que não são pensadas por nós. Então essa coisa tira o professor do protagonismo. Quer dizer, o aluno será capaz de produzir um pequeno texto, o professor será capaz de ensinar o aluno a produzir um pequeno texto, né? Então, tira a dimensão de intelectual orgânico do professor. A Associação Brasileira de Currículo vai dizer: houve um ressuscitar da taxonomia de Bloom de 1956, né? A base é decorrente da parceria do MEC com fundações privadas, né? E coloca a sua dimensão numa centralidade instrucional. Bom, parafraseando Paulo Freire, ele diria o seguinte no livro Professora Cíntia Não, página 16: não deixe que o medo do difícil paralise você, né? Todos nós estamos aqui com esse difícil que é pulsante nas veias. Eu, quando fiz a faculdade de educação, eu sou do interior, sou de Laguna, minha mãe era merendeira escolar da escola Jerônimo Coelho em Laguna e meu pai era pescador. Foi um duro desgraçado para mim sobreviver e conseguir ser um pedagogo. Quando eu me efetivei na faculdade de educação, isso faz muito tempo, o arco-íris era preto e branco ainda, eu lutava, né? Eu lutava pela ampliação de oportunidades educacionais, ampliação pelo direito à escola. Eu não consigo acreditar que depois de tanto tempo a gente tivesse que voltar para as mesmas lutas com maior força. E como estou na faculdade de educação desde 1999, eu vou dizer para vocês que também é ingenuidade dizer que nunca teve nos órgãos do MEC pessoas com ideologia neoliberal. Sempre tivemos pessoas mais à direita, mais privatizantes, mas nós sempre tivemos rostos que mesmo com essa característica discutiam educação. Tu falava 9.394/96, sabiam o que era. Falava 5692/71, sabia o que era. Falava 4004/61, sabia o que era. Falava oralidade, sabia o que era. Falava letramento. Hoje, tu tem pessoas que tu pergunta uma coisa. Eu estou trabalhando agora na pós-graduação e digo assim: escuta, as bolsas de demanda social não vão sair? E a pessoa responde: sim, as bolsas de demanda social não vão sair. Ela me responde a pergunta com a mesma pergunta que eu fiz. Ou seja, eu vou ser muito sincero para vocês. Está muito difícil estar na universidade também, porque assim, chega a ser raso demais. É raso demais, né? O Paulo Freire diz uma coisa assim, já vou terminar, prometo. O Paulo Freire diz uma coisa assim lá em Cartas à Cristina: eu não concordo com nenhuma palavra que tu diz, mas eu vou lutar, morrer pelo direito de tu dizer. Né? Então, esse debate, a universidade se vale pela polissemia. E a polissemia é quem é contra, quem é favorável, quem é privatizante, quem é lutador, quem quer uma escola laica, quem quer uma escola confessional. Mas as pessoas têm que ter um mínimo de saber, de conhecimento para discutir. O que nós estamos vivendo agora é pessoas que estão definindo políticas que são rasas demais. Então chega a dar um cansaço existencial na gente, né? Mas a gente deve continuar lutando. Um beijo muito grande, espero que eu tenha ajudado vocês em alguma reflexão. Agradecer então o professor Lorival, ele que é professor, né, de pós-graduação aí da UDESC, pedir para que ele continue na mesa por mais alguns instantes e mais do que nunca nós precisamos, né, conhecer para resistir, né? Resistir porque a cada dia, a cada palestra que vem aqui, percebemos o quanto a nossa educação pública está em perigo.
Nós vamos, então, agora receber 5 inscrições, pode ser? Me sinto privilegiado porque vou poder dialogar com a primeira parte e a segunda parte da apresentação. Se o Lourival me permite, Santo Agostinho, que já foi lembrado pela primeira parte, dizia a pergunta: o que é um bobo? E Santo Agostinho responde: bobo é aquele que, quando alguém aponta com o dedo em direção à lua, bobo é aquele que fica olhando para o dedo e não para a direção da lua. Nós temos muitos sujeitos olhando para o dedo por aí. Mas como nunca estamos num tempo intempestivo, nietzscheanamente, e gostaria de dizer primeiramente que, de fato, quando nós falamos de algo tão custoso que é a paideia, a educação, nós temos que reportar a história do pensamento ocidental e lembrar, como o Bernardo comentou hoje pela manhã também, de que nós vivemos numa história escravagista na educação. A história da educação brasileira nunca foi diferente. Nós tivemos pequenos momentos, pequenas nuances, de pequenos brilhos para com uma diferenciação desta política escravagista no campo do ensino e da aprendizagem. Infelizmente foi assim. Por isso que a hierarquia continua nas escolas. A pergunta que fora feita antes pela manhã, por que existe ainda a hierarquização na escola, na aprendizagem? Não é só porque nós criamos níveis superiores e inferiores de conhecimentos. Não é só porque nós criamos, historicamente, preconceitos em relação, por exemplo, à participação das mulheres no conhecimento científico e no conhecimento enquanto tal. Sobretudo porque este mundo de dicotomias, de dualidades, sempre foi mais fácil de ser trabalhado e lidado desta forma. Por isso, desta maneira, por exemplo, quando Aristóteles coloca lá as 4 causas, e a causa eficiente é retirada de cena, aparentemente, segundo a qual conclui, a causa causal, material, formal e final perduram, diria assim: infelizmente nós hoje, até essas 3 outras causas perdemos de foco. Não foi só a causa eficiente. As outras 3, nós também perdemos de foco. Nós perdemos o campo hermenêutico, nós perdemos o campo analítico, nós perdemos o campo da logística, o campo da filosofia pura, transcendência, nós perdemos tudo isso. Em geral, nós estamos numa dimensão sem nada disso, enquanto conquista, através das mudanças que nós temos enquanto intenções na nova composição, na BNCC. Por isso, o espaço que foi tomado aí é da teologia da prosperidade. Por isso que o espaço que foi tomado aí é da militarização na educação. E a minha pergunta eu vou ter que fazer para o Lourival, como é que, por exemplo, nas 1514, entre habilidades, competências gerais, competências específicas e objetivos de conhecimento do ensino infantil todos os âmbitos da educação básica somados são 1514. Primeira pergunta será que nós não vamos ter um reducionismo às habilidades e às competências enquanto exigência de aprendizagem, uma certa obsessão enquanto atingir as metas e um acompanhamento aos docentes para que eles cumpram efetivamente essas habilidades, essas competências que têm não só roupagem, mas a essência de um modelo neoliberal? E, por último, como o senhor vê o ensino religioso como uma área de conhecimento, sendo que 42 milhões de eleitores, de certo modo, também estiveram presentes nas últimas eleições e elegeram esta coisa que está aí? Boa parte dessa bancada elegeu, e o ensino religioso é apresentado como obrigatório, uma área de conhecimento no ensino público, mas facultativo para com os alunos. Onde estarão os alunos que não querem estar em sala de aula? O que é que o Estado planejou para com eles? O que é que eles vão fazer com esses alunos? Desculpe a digressão. O meu questionamento é que os alunos, não só os alunos, mas nossa sociedade, a boa parte dela, hoje ela vive muito, se baseia muito no mundo digital, né, no mundo virtual. E o que eu vejo no ensino médio, hoje eu não estou trabalhando com o ensino médio, hoje só estou trabalhando com o ensino fundamental, os anos finais, mas no ano passado eles me cobravam muito a questão
da aplicação das tecnologias, do professor trazer mais essa questão da tecnologia na sua área, não como uma disciplina. O professor de tecnologia abordar cartografia com tecnologia e outras ferramentas que ele pudesse utilizar. E para a gente, dentro de sala de aula, é bem complicado você trazer. O máximo de tecnologia que a gente consegue levar para os alunos é o data show multimídia, que em algumas escolas tem e aí você tem que ficar ali esperando vagar aquele multimídia. E aí eu queria, numa outra questão também, os alunos eles estão entrando nesse mundo digital sem nenhuma instrução de como navegar nesse mundo digital, como tirar referências de trabalhos e referências do que vale ou do que não vale, ou do que a gente poderia conceber como mais correto ou não, visto que a verdade é algo bem subjetivo, né? E aí eu queria saber como é que ficaria essa questão da tecnologia dentro das disciplinas mais a fundo, né? Essa tecnologia dentro das disciplinas, dentro das áreas, né? Que agora dos componentes curriculares que agora vão ser chamados. E para os alunos não ficarem... Conclui, professor. Como é que eu vou falar? À mercê, tirando as suas próprias conclusões dentro do mundo digital, e esse mundo digital ele se reflete dentro de sala de aula, e aí a gente passa a ter que disputar o aluno com o youtuber, disputar o aluno com um texto onde você vê que tem pouca base teórica, e aí o professor, hoje em dia o mundo está muito quantitativo, né? Tu vê um vídeo do YouTube lá que fala sobre terra plana, que é o meu caso, que sou professor de geografia, e tem não sei quantos mil curtidas, e eu estou ali debatendo com ele que o mundo não é, o planeta não é. E aí, mas por que é planeta? E fica uma discussão muito rasa, assim. Então eu queria saber como que a gente consegue encaminhar esses alunos a navegar por uma base mais coerente. Conclui, professor. Uma base teórica mais coerente dentro desse novo mundo virtual, que a gente também vive, né? E aí a minha pergunta para o professor Lorival seria sobre a sistemática de avaliação. Se a BNCC ela já fala alguma coisa sobre como as redes estaduais ou municipais têm que se adequar em relação à sistemática de avaliação dos alunos, ou se cada rede vai se adequar de um jeito, e como que a sede tem se organizado em relação a isso, como que Santa Catarina tem visto a sistemática de avaliação, visto que recentemente ela mudou a média para 6, mudou para trimestre, se o Conselho Estadual de Educação tem alguma coisa, como que vai se dar aqui no Estado as novas sistemáticas de avaliação? Boa tarde a todos. Eu sou o professor Wellington, sou lá da Regional de Chapecó, e eu queria fazer alguns questionamentos aqui bem sucintos e práticos. O primeiro diz respeito à questão de como que nós, enquanto Estado de Santa Catarina, ou os municípios, vamos superar as 1.800 horas da carga obrigatória. Porque a BNCC ela é explícita, máximo de 1.800 horas obrigatórias. Tu citaste na tua fala a questão de que é possível ampliar aquilo que está dito, ou seja, que a gente poderia sim trabalhar com a construção de não restrição, de não diminuir aquilo que se oferta hoje e ampliar isso, que penso eu foi o que iludiu muitos, inclusive a mim, quando em 2017 a BNCC foi discutida dentro de todas as escolas praticamente da rede estadual, e chegou lá de 3.000 horas, que é o que a gente tem hoje, para 4.000 horas. Né? 4.200, enfim. Então, nesse sentido, como que nós vamos superar essa normativa de carga horária máxima curricular obrigatória? Onde de 1.800 horas relógio, se a gente fizer uma conta rápida e transformar para hora-aula, são 2.400 horas aula. O que já dá uma diferença de 600 horas para o que se tem hoje, 3.000 horas aula. É uma redução de 600 horas aula, não estou falando de aula relógio. Né? Hora, aula. É grave. Enfim, e além disso, eu queria daí também questionar
a questão aqui, onde entra esses notórios saber, né? Tudo isso que tu citou ali de possibilidade, de observatório, de oficina e tudo mais, Tempo. acaba que ali vai entrar esses notórios saber, né? E aí eu também quero fazer uma provocação e infelizmente vou ter que fazer uso de uma desgraça da atualidade, né? A Damares, onde ela diz que o cão ele é muito articulado. De fato, esses cães que aí estão a ladrar são muito articulados. Fato é que se cada professor aqui presente entrar no seu sistema, lá onde olha o contra-cheque, e descer um pouquinho mais embaixo lá, tem um ícone que diz avaliação. E ele não diz respeito ao aluno. Está pronto para avaliar o nosso desempenho em cumprir todas essas coisas que foi dito aqui. Como enfrentar tudo isso? Vamos ter que sair do toco, gente. Na discussão das diretrizes curriculares nacionais, que eles estão prevendo a mudança, né? No que diz respeito à questão, não da questão do... Obviamente vai enxugar os currículos, mas na mudança para fazer com que a BNCC, ela também dê conta do currículo no sentido da carga horária, das 1.800, 2.400, 3.000 e 4.200. Agora estou mais convencido ainda. Eu já estava convencido que a gente tem que dizer não à reforma do novo ensino médio. E aí quero dizer a sua fala final, você já disse para nós o que nós temos que fazer. Paulo Freire já falou, é lutar e morrer. E numa luta vai ter sobreviventes e vai ter perdidos, né? E aí quero aqui reafirmar, professor, quando o senhor fala que nós temos um problema na formação dos nossos profissionais em educação. Eu falava com a professora quando o senhor estava falando assim, olha, nós temos excelentes professores aulistas. Temos um grupo de profissionais aulistas excelentes e que às vezes esquece da formação de cidadão. Estou no magistério e quando iniciei meu magistério, lá na final da década de 80, início de 90, nós aprendemos na luta. Aprendemos de que nós não poderíamos deixar perder nada. Inclusive tudo que nós estamos aí. Inclusive até este currículo que nós temos aí. E hoje eu estou convencido do que depois no encaminhamento nós temos que dizer. É não a BNCC em nada. E aí que nós temos dificuldade hoje dentro de uma construção de legislação nos nossos profissionais de não entender, não ler, correto, o que vem a ser a LDB, quais são seus artigos, versículos, e supostamente isso daí é bastante coerente, né? Mas eu queria só perguntar, dentro dessa construção que o professor colocou ali, das diretrizes nacionais curriculares, agora tem que refazer o meu dicionário de algumas coisas ali, né? Mas a BNCC é as diretrizes, esse meu lutar e morrer dentro da minha garantia, né? Enquanto Sandro diz assim, olha, a entidade vai dizer, olha, nós queremos as nossas hoje as diretrizes nacionais, elas dizem, a BNCC fala outra, toda essa conjuntura que o senhor apresentou. Nós podemos construir desde este processo para garantir com que a escola pública ela venha a ser de qualidade e de formação de cidadão, como sempre assim nós construímos, ou nós vamos fazer essa escola, nem tecnicista, né? Essa escola de tábua rasa mesmo? Tu estás falando do ensino médio especificamente? Então, do ensino médio nós temos habilidades para as 4 áreas, e aí essas 4 áreas têm as suas competências, e essas competências têm as habilidades. Só que tem língua portuguesa e matemática, tem habilidades específicas, competências específicas. As áreas mais amplas de ciências humanas e ciências da natureza têm habilidades para a área, não para o componente curricular. Entendeu? Então, não tem uma habilidade para o componente curricular química, tem a habilidade para a grande área. E isso, no sentido curricular, faz muita diferença, entendeu? Porque é o estatuto de uma disciplina, né? Meu Deus, muitas perguntas, vamos por parte aqui. Primeiro, eu gostei dessa expressão, teologia da prosperidade e currículo, né? Quem fez a pergunta...
Isso. Eu gostei dessa expressão, teologia da prosperidade e currículo, porque é um pouco também que a gente vê como, querendo ou não, a gente vê um ressuscitar de uma visão redentorista de educação, né? Vocês lembram das concepções de educação, que nós temos a visão redentorista, a visão reprodutora, que gerou o pessimismo pedagógico, e depois tivemos lá com a democratização a visão mais transformadora, pedagogia histórico-crítica, tudo mais. E agora parece que nós temos um ressuscitar de uma visão redentorista. O que vai salvar a educação é a base nacional, são as políticas educacionais, é a mudança de um documento, né? Eu te diria o seguinte, que eu concordo que os teóricos estão dizendo que nós estamos vendo ressuscitar de um novo tecnicismo com força total, né? Então, nós estamos vendo no currículo uma base skinneriana muito forte e um ressuscitar de um novo tecnicismo que é a ênfase no saber fazer, né? Em relação ao ensino religioso, eu vou ser bem sincero contigo. Sabe qual é o problema do ensino religioso? Este nome, ensino religioso. Porque esse nome vem carregado de preconceito, vem carregado de ideologia negativa. Quando a gente fala de ensino religioso, automaticamente a gente se reporta ou uma tradição judaica cristã ou uma tradição luterana protestante. Gente, se vocês forem ler os documentos da área, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o fenômeno religioso, com a presença do sagrado, com a constituição da sociedade. O que vocês estão fazendo? Olha, eu sou professor de alfabetização há quantos anos? Queria me aposentar, nem vou conseguir pelo jeito, né? Ora, uma das coisas que a gente ensina na alfabetização é que as pessoas escreviam nas pedras. Hoje todo mundo usa o WhatsApp, né? Ninguém se imagina sem, mas as pessoas escreviam na pedra. O que é que as pessoas escreviam? Símbolos sagrados, gente. Né? Então, assim, a presença do fenômeno religioso é constitutivo e está presente em todas as áreas. Aonde estão as catedrais? Em que terrenos elas se localizam? O que são os shoppings na atualidade, a não ser catedrais contemporâneas de pessoas que não têm fé, e quem disse que precisa ter? Eu só estou querendo dizer isso, que a discussão da área é muito linda. Qual é o problema? Este nome, ensino religioso. Este nome, esse nome de disciplina carrega consigo essa mágica que parece que falar que ensino religioso é a mesma coisa que dizer Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Então, há tempo eu pesquiso essa área e eu diria para ti o seguinte: se for para ela ser confessional, é melhor que tire, entendeu? Se for para a escola realizar apenas uma oração e não mostrar que existem diversas, tirem. Se for para uma escola pública ter uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes e não ter outras manifestações do sagrado, tire. Se for para uma escola dizer que não quer ensino religioso, mas faz festa da Páscoa, festa da família, festa do Natal, tire. Entendeu? Tire. Agora, se for ler o documento, os documentos de área, vai ver quanta coisa boa tem e que os alunos teriam direito a se aprender. E que, no meu entendimento, não deveria ser opcional. Sabe, eu ainda não tenho uma discussão firmada, porque eu acho, mas aqueles saberes deveriam estar em história e geografia. Por exemplo, o conceito de alteridade. No teu rosto eu me revelo, né? Qual é a lógica que nós temos com o outro? Isso é um conceito fundante na área de ensino religioso. O eu, o outro, o eu e o mundo. Em qualquer base curricular está isso. Então, o problema, pessoal, é só o nome, não são os saberes que aquela área oferece. Vocês lembram da CONAI, né? A CONAI tinha sugerido que fosse outro nome, lembram das CONAI e depois não foi adiante. Essa é uma conversa, professor, que merecia um café mais demorado, entendeu? Porque é muito complexa, muito complexa. E aí eu tenho uma pesquisa que eu coordenei o seguinte: os professores da Faculdade de Educação que estão fazendo História e Geografia são contra, se efetivam na rede estadual e ampliam a carga horária nesta disciplina. Então, quer dizer, uma coisa é ser contra, outra coisa é depois estar lá no ambiente e verificar. Então, eu sou contra se for confessional, né? Eu sou contra se for confessional. E não deve ser, tem que ser vedar qualquer forma de proselitismo. Mas eu sou muito favorável aos saberes que o documento de área fala. Alguns saberes são muito interessantes. Que eu também tenho dúvida, né? Porque, por exemplo, eu não concordo com o que o Conselho Nacional fez. Eu não concordo. Eu acho que não tem que ter uma área de conhecimento.
Tem que ter ciências humanas, história, geografia e ensino religioso. Ensino religioso, no meu entendimento, não tem um estatuto epistemológico para ser uma área fora de ciências humanas, mas isso é uma outra dimensão. Agora, dizer que não é importante, meu Deus, tem umas discussões ali muito interessantes. Bom, a questão da sociedade da informação, professor, essa aqui é outra coisa que vai longe, meu filho. Porque o que nós precisamos é de escolas concretas que dê isso. Quem tem que se apropriar da cultura digital somos nós dessa geração, porque as nossas crianças já estão nascendo digitalizadas. As crianças já pegam a revista Veja e já fazem assim na revista Veja, pensando que vai passar. O meu filho está na escola e a escola pediu que fizesse um trabalho. Ele assim, pai, aqui, vem aqui, era mostrar o trabalho que eu fiz. Ele fez o trabalho sobre Star Wars. Eu assim, que legal, vou te ajudar a fazer o PowerPoint. Não, pai, o PowerPoint já está pronto, tinha sabre de luz, tinha coisa que descia. Eu nunca ia fazer um PowerPoint desse. O que falta é suporte material nas escolas. Não adianta chamar a escola laboratório de aprendizagem e não pagar bem os seus protagonistas e não fazer as salas realmente laboratórios. Então não adianta ter 500 coisas na base para fazer se não tem materialidade disso, porque o que acontece é a materialidade. E não venha me dizer para mim, Lorival, tem gente que se pagar 10 mil não trabalha, mas nunca pagou. Como é que pode dizer? Paga primeiro. Vem dizer isso. Então, a base material, veja, eu sou professor de alfabetização há muito tempo. Veja, um dos desafios da alfabetização é a relação grafema e fonema, né? O aluno estabelecer uma consciência fonológica na relação grafema e fonema. Gente, não importa o suporte. Pode ser folha de papel pardo, pode ser um computador por aluno, pode ser uma lousa digital. Quando o aluno estabelecer que ao apertar o A vai aparecer o A lá, não importa se é com lápis, se é com carvão, vocês entendem? Então o que nós precisávamos é de escola com base concreta de cultura digital. Por exemplo, nós da alfabetização estamos apavorados, porque nós estamos voltando à alfabetização imagética, e a alfabetização imagética tem tudo a ver com as novas tecnologias digitais. Por exemplo, o sujeito fala Magali, e a pessoa não escreve mais Magali, manda uma melancia, e todo mundo sabe que aquela melancia representa a Magali. O sujeito manda um emoji, uma carinha, a gente já sabe que está triste, está feliz. A pessoa baixa um vídeo no YouTube e ela conserta consultar uma coisa sem um registro escrito, né? As pessoas fazem, fulano de tal, estou indo na tua casa consertar, manda por áudio no WhatsApp e não precisa escrever e consegue fazer aquilo. Isto não é alfabetização nos novos tempos da cultura digital? Então vocês conseguem entender? Quer dizer, o que tem que tornar era a escola um laboratório de aprendizagem com base concreta e não apenas o que acontece muito assim, né? Tem atividade, agora vamos para a sala tal. Como aquilo deveria ser o próprio movimento, vocês entendem? No movimento de aprendizagem, a tecnologia teria que estar inserida. Bom, então eu penso que o grande desafio, professor, assim, na cultura digital, sabe qual é? É ensinar a pensar. Ensinar a pensar. Porque hoje em dia, bota lá no Google, Base Nacional do Ensino Médio, vai descer 200 milhões de artigos para vocês lerem sobre isso. A informação está ali. Agora, o grande desafio é não ser apenas consumidor da informação. Vocês sabiam que já tem pesquisas que indicam que na alfabetização o Facebook até atrapalha do que ajuda? Não necessariamente aquilo, se tu não interage, né? Porque a pessoa coloca assim, estou doente, a pessoa coloca kkkk. Ela não importa o que está escrito, ela não interage. Não é? Quer dizer, vocês conseguem entender? Não há uma interação no sentido de produção textual. Então, o negócio hoje não é consumir informação. Não é consumir informação, é como transformar essa informação em conhecimento e, consequentemente, a sabedoria. Ensinar a pensar é o maior desafio. A questão da avaliação e da BNCC. Olha, quem fez essa pergunta, eu diria o seguinte, está muito claro na BNCC a avaliação institucional. A BNCC já coloca a avaliação institucional na educação básica e a avaliação da política educacional. A avaliação escolar é de competência de cada sistema de ensino. Então, quem tem que falar da avaliação escolar é o sistema de ensino.
Vocês sabem que no Brasil atuamos em regime de colaboração. Escolas de educação infantil privadas e rede municipal de ensino pertencem ao Conselho Municipal de Educação. Escolas de educação infantil e já com ensino fundamental e ensino médio privadas, mais a rede estadual de ensino, pertence ao Conselho Estadual de Educação. Este órgão tem que pensar a sua dinâmica de avaliação escolar. É isso que diz mais ou menos a legislação. Em relação à carga horária, eu vou sair de fininho pela tangente, porque realmente eu não sei responder como vocês merecem isso, e também, pelo pouco que leio, é de definição dos sistemas. Agora, eu diria o seguinte, a BNCC prevê, sim, o aumento de coisa que, por exemplo, a cultura local. Ela coloca as unidades lá da geografia, mundo do trabalho, espaço, lugar. Mas, por exemplo, quem é da região da Ampla Norte? Quem for construir a base nacional lá da Ampla Norte, ou da AMAV, ou da Grande Florianópolis, tem que ter a história local. Isso está previsto lá. Então vai ter, querendo ou não, mesmo com a carga horária aí, o aumento de disciplinas. Bom, essa questão do notório saber, já houve uma discussão que isso já foi também resolvido legalmente, assim, que já foi resolvido legalmente essa dimensão do notório saber. A questão agora aqui de garantir a qualidade, fiquei feliz pela tua fala, professor. O Paulo Freire dizia que o capitalismo provoca na gente duas coisas, anestesia histórica e cansaço existencial. Só que a gente precisa de esperança como o peixe precisa de água despoluída. Tem que ter muita esperança, né? Mas que ele causa isso sim, anestesia histórica e cansaço existencial. Vai dando aí um cansaço na pessoa. E aí de Paulo Freire eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou ser bem sincero. Se disser que eu disse, eu negatei a morte, mas eu vou dizer. Até eles odiar Paulo Freire é uma ignorância teórica. Vou dizer com bastante respeito para vocês. É uma ignorância teórica. Sabe por quê? Porque muito mais perigoso que Paulo Freire é o Saviani. Entendeu? Em termos de conhecimento científico, o Saviani é muito mais perigoso. É o Saviani que diz assim lá em Pedagogia Histórico-Crítica: o dominado não se liberta se não dominar o que dominante domina. Dominar o que dominante domina é condição de libertação. E dominar o que dominante domina é entender o conhecimento científico historicamente do seu tempo. Então o Saviani é muito perigoso, mas eles desconhecem. E aí pegaram no pé de Paulo Freire, que o Paulo Freire é o mais aberto. O Paulo Freire é o que mais aberto à tolerância, ao escutar, ao entender. Agora, o Paulo Freire diz uma coisa com ênfase que Saviani não diz, por mais que diga em Escola e Democracia, mas não diz com a ênfase que Paulo Freire diz. Educação é um ato político. O que nós estamos fazendo aqui é um ato político. Não existe neutralidade quando tu alfabetiza bem uma criança. Não existe neutralidade quando uma escola para e faz uma reunião pedagógica com qualidade. Tudo em educação é um ato político. E aí o que a gente quer ver agora é domesticação dos corpos, das mentes. Não é verdade? E aí eu acho que isso que o Paulo Freire traz com esse vigor. Educação é um ato político. Viver em educação é viver na feitura sempre do inédito viável. A grande dificuldade é que ele vai dizer o seguinte lá em Cartas a Cristina: ninguém muda lá estando cá. Para mudar lá, tem que estar lá. O que significa isso? Não significa concordar, não significa aderir, mas a gente tem que pegar as coisas na mão e propor. Entendeu? Então, assim, a escola, eu ainda sou muito favorável ao artigo 12 da LDB, né? Escola com uma proposta pedagógica coerente pode fazer diferença. E às vezes as pessoas ficam dizendo assim, transformar o sujeito crítico, sabe quando a escola faz com diferença? Quando planeja com intencionalidade, quando uma aula é preparada com carinho e não quando o professor abre a porta, quando uma reunião pedagógica é feita com cuidado, quando é feito aquilo na perspectiva de democratizar as relações. E eu acho que Freire diz lá em Educação e Mudança, né? Árvore se cultiva, animal se treina, ser humano se educa. Não tem treinamento do ser humano. Ser humano é educação, é viver educação. Um beijo muito grande, espero que tenha respondido aí as questões que eu vou. Se inscreva, acione o sininho e seja mais um amigo da educação, lutador da educação e participante do EducaRedes.